100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia, meus amigos. Bom dia a todos que nos ouvem e nos acompanham. É com alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã, pela Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Beneficência. Conheça as nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Marque aquele seu amigo, curta e compartilhe nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores e informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e também sobre os grupos espíritas de toda a região. E na equipe de trabalho desta manhã contamos com a presença dos nossos queridos amigos. Começamos sempre pelas meninas, né? Mona Lisa Hack, trabalhadora da Associação Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Mona. Bom dia, colegas. Bom dia a todos que nos ouvem. Seja um ótimo programa. Também o nosso querido amigo Vanderlei Sabadim, trabalhador da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Saba. Bom dia, colegas. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou o Nick, trabalhador da Associação Espírita Amor e Caridade, e serei o vosso âncora desta manhã. Antes de abordarmos nosso tema de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, cujo recado vamos ouvir agora. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema de hoje é beneficência. Por muitas vezes, todos nós confundimos as palavras benevolência e beneficência. Porém, as duas palavras têm significados diferentes. Eu trouxe aqui um texto de São Vicente de Paulo,
feito em Paris em 1858. Paris, 1858. E ele diz assim: sede bons e caridosos, eis a palavra, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nessa máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vocês. São Vicente de Paulo. Bom, com esse texto a gente começa então as nossas conversas, no nosso debate de hoje, e vamos começar pela Mona. Mona, qual é a diferença entre beneficência e caridade segundo o Espiritismo? Bem, caridade, segundo o Livro dos Espíritos, questão 886, como entendia Jesus, eles perguntaram, como entendia Jesus, né? A caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, vamos entender um pouco isso. Benevolência é desejar fazer o bem. Indulgência é compreender e tolerar. E o perdão é libertar, né? Liberar o outro e a mim mesmo daquele ressentimento. Então, a caridade é um ato muito mais abrangente que a beneficência. Ela é um ato moral e espiritual. Ele supera a doação, ele vai muito além daquela doação material. Envolve empatia, amor ao próximo, a compreensão, a tolerância e o perdão, né, entre essas ações. Os Espíritos nos ensinam que a caridade verdadeira e real, é o caminho essencial para a gente atingir o progresso, né? E ele está diretamente ligado à nossa reforma íntima. Conforme eu vou entendendo isso, eu vou crescendo e desenvolvendo. Já a beneficência é uma ação prática, uma ação, um ato ao próximo mais prático. Por exemplo, dar algo, promover algo, ajudar com alguma coisa. Então, vou dar um exemplo de beneficência. Doar alimentos, doar roupas, apoiar instituições beneficentes, fazer assistência a necessitados, a doentes, né? São atos concretos de ajuda. Então, a gente tem que entender que a beneficência e a caridade, elas são conceitos que elas se complementam, mas elas se diferem, porque a caridade, ela é ampla. Então, nem todo ato de caridade é uma beneficência. Porque, às vezes, eu estou dando amor, eu estou dando uma palavra, eu não estou dando algo material. E beneficência se refere, como diz o dicionário e outras definições, é algo prático, é uma ação prática que eu estou realizando. Então, para a gente entender, por exemplo, uma pessoa pode doar roupas às pessoas que precisam, ela está fazendo um ato beneficente. Mas se ela faz isso com amor, sem julgamento, com empatia, ela está fazendo um ato beneficente e caridoso. Porque eu estou envolvendo aquilo em sentimentos positivos. Mas se eu já faço um ato caridoso, por exemplo, eu amo, eu acolho, mas não dou nada, eu estou fazendo um ato de caridade. Agora, quando eu acolho, amo, entendo, compreendo e ainda dou uma outra ajuda, eu estou fazendo um ato caridoso e beneficente. Então, para a gente entender bem, a caridade, a verdadeira caridade, como falava Jesus, é o amor em ação, na esfera moral e espiritual. Já a beneficência é um ato, uma ação na forma prática, mas na esfera mais material. Porque a gente possa entender bem essa diferenciação que é importante. Quer complementar, Saba? Não, mas é basicamente isso, né? Que a Mona falou. Tá. Quando eu fui dar uma lida sobre esse texto, sobre a beneficência e a benevolência, a benevolência, a palavra, se a gente repartir essa palavra, o bene vem de fazer o bem. E volere vem de querer o bem. Quando a gente é benevolente, eu faço a caridade material. E a material. E a espiritual. Isso, Uhum. isso.
e com muito amor à pessoa, né? Porém, eu também posso, como eu já fiz muitas vezes, eu faço a doação de alguma coisa, de algum bem material meu, sem realmente ter aquele sentimento de amor. Ou interesse algum. Sem, né? Então, tem diferença entre benevolência e beneficência, né? Para a gente deixar bem esclarecido, para que a gente continue esse programa, as pessoas entendam de que tem uma certa diferença, sim. E antes de a gente começar o programa, eu falei, poxa, eu acho que o ponto alto da nossa caridade é quando a gente fizer beneficência com benevolência. Quer dizer, querendo realmente muito, ofertando às pessoas o bem material e principalmente o meu sentimento de amor, com vontade de fazer o bem àquela pessoa, que ela se sinta bem com aquilo. Porque muitas vezes a gente pega e dá alguma coisa para alguém sem nem olhar para o rosto daquela pessoa, né? Sem ver naquela pessoa aquele espírito que está encarnado. A gente não olha muitas vezes para as pessoas, né? E isso eu estou falando de um modo geral. Eu já fiz isso também e realmente não me sinto nem um pouquinho feliz por esse ato, né? Então chega uma certa altura da nossa vida que a gente, de tanto fazer a beneficência, muitas vezes a gente começa a ter o hábito de fazer o bem e aí cria em nós um sentimento de amor tão grande que se torna também benevolência. A gente, quando fala na beneficência, né, quanto o pessoal faz, às vezes, um jantar, né, um jantar para beneficiar alguém que está necessitado. E nesses eventos, tem muitos, né? A gente faz, nós fazemos também para ajudar as casas também, a gente faz, né, as nossas promoções. Mas muitos nesses eventos, eles vão ter um sentimento somente da beneficência, né, para está auxiliando. Estou ajudando. Estou colaborando e tal. Mas tem muitos que vão com amor, entendendo a causa, com um sentimento diferente. Então, e tudo isso é um aprendizado. São etapas que nós vamos diferenciar, né? Mais adiante no programa. Isso. Então tá. Saba, qual a importância da caridade para os povos que habitam a Terra? Na verdade, a caridade, ela é, em todos os mundos, ela é o caminho da salvação. Carro-chefe. É a âncora, é o caminho da salvação. Porque aí nós não vamos entrar no tema salvação, né? Mas do que nós queremos nos salvar, né? Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos estar bem, estar em paz, né? Não ter atrito com ninguém. Viver bem, viver bem, né, de certa forma, né? Mas para nós chegarmos até isso, nós precisamos, a caridade é o caminho. Nós precisamos desenvolver, aprender a ser caridosos. E dentro disso, né, a gente vê que na doutrina espírita, ela nos traz uma visão bem ampla sobre a questão da caridade, como a Mona comentou, né? Porque a caridade, segundo a doutrina espírita, é a prática do amor ao próximo que transcende as coisas materiais. Transcende porque ela tem um sentimento diferente, né? É um recurso, né, que nós temos, né, porque é um ato de benevolência também, de indulgência e de perdão. Veja que, como nós vamos ter, se nós queremos, se isso é a âncora da salvação, como que nós vamos nos salvar, isto é, como que nós vamos evoluir, como que nós vamos progredir para mundos mais felizes ou estarmos bem nesse mundo, se nós não entendermos a prática da caridade, em todos os seus aspectos. Por quê? A caridade, no sentido moral, é nós nos suportarmos uns aos outros, né? E como que nós estamos nos suportando uns aos outros? Já é o começo, né, da nossa dificuldade. Foi colocado que a caridade, segundo Jesus entendia, é benevolência para com todos. Tá? E nós estamos sendo benevolentes para com todos, realmente? Nós não conseguimos nem ser benevolentes para com os nossos, da nossa própria família, os nós mais próximos, né? Ou às vezes somos um pouco mais benevolentes no nosso trabalho, na nossa família nós não conseguimos ser. E para atingirmos todo esse processo da caridade, que é este caminho,
Temos a benevolência. Conseguimos desenvolver o bem, a prática do bem, o sentimento do bem. Não, eu já consigo praticar o bem. Tá. Eu consigo praticar o bem. Mas para praticar, quando eu estou praticando o bem, eu vou começar a ter que desenvolver a indulgência. Isto é, me colocar no lugar do outro, nas situações vivenciadas, sendo indulgentes para com as imperfeições do outro. Como é que nós vamos entender tudo isso? Isso o Espiritismo vem nos ajudar, o conhecimento espírita. Quando nós compreendemos quem nós somos na nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, a questão da continuidade, da multiplicidade das existências, da continuidade da vida após a morte. Quando nós temos esse entendimento, também nos auxilia a trabalharmos a indulgência, tanto a praticarmos o bem, quanto a indulgência, porque nós não vamos conseguir ser indulgentes se nós não conseguirmos praticar o bem, se não tivermos aquela vontade, aquele sentimento da benevolência de praticar o bem. Então, quando nós desenvolvemos essa prática do bem, nós vamos conseguir a ser um pouco mais indulgentes com os outros, reconhecendo que todos nós somos imperfeitos, né, que todos nós estamos em evolução, toda essa questão, e que nós estamos todos nesse patamar de aprendizado. Conseguindo desenvolver essa indulgência, o bem, a benevolência, a indulgência, e desenvolvendo tudo isso, nós estamos a um passo de conseguirmos perdoar. Então veja que nós vemos tantas coisas que acontecem no nosso mundo hoje, todas as intrigas entre países, orgulho, por egoísmo, por vontade de posses, de domínio, né, por causa do orgulho sobre outras nações, e nós sobre as outras pessoas. Nós estamos falando de nações, mas nós sobre outras pessoas, muitas vezes, pelo nosso orgulho, nós queremos dominar, queremos ter a nossa razão, né? A nossa opinião. A nossa opinião é a que vale. Então vejam o quanto nós precisamos, o quanto a prática, em âmbito geral, a caridade, o desenvolvimento da caridade nos auxilia. Porque para perdoar, nós precisamos ter em nós a prática do bem e sermos indulgentes, nos colocando sempre no lugar do outro. Por quê? Porque nós não sabemos, diante da multiplicidade das existências, quem nós fomos em vidas anteriores. Hoje, nós não estamos sendo necessitados drasticamente de ajuda, né? Mas nós somos necessitados ainda da ajuda dos outros, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Muitas vezes, na parte intelectual, nós precisamos da ajuda. Mas também, hoje, quando nós falamos em caridade, quando nós olhamos a questão dos outros, de alguém que está próximo de nós, que é mais necessitado, nós ainda, infelizmente, emitimos julgamentos, né? A gente vê com outros olhos, mas os olhos que nós precisamos ver é aquele olhar de que esse irmão, talvez, né, em outra oportunidade, vai ser um amigo nosso. Em outra oportunidade no mundo espiritual, nós vamos encontrá-lo muito mais além do que nós, e talvez seja ele que vai nos ajudar, né? Então, quando nós entendemos realmente todo esse processo que envolve a nossa existência. Então, a caridade, na visão espírita, é um pilar, sim, da nossa doutrina, porque diz fora da caridade não há salvação, né? Realmente. É o caminho da nossa salvação, da nossa felicidade, porque a nossa felicidade, ela passa pelo outro. Eu não posso somente ser feliz. Eu preciso fazer a felicidade do outro quando eu pratico o bem, quando nós praticamos esses atos, mesmo que seja de beneficência, né? Uhum. Nós praticamos esses atos, nós participamos desses atos, porque nós vamos aprendendo a desenvolver a caridade. E isso é um aprendizado. Não é fácil de nós nos desprendermos por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, ir lá no nosso guarda-roupa, né, por exemplo, e tirar alguma coisa de nosso uso, né? Principalmente nesses momentos de frio. Vejam o quanta dificuldade nós temos. Então, a caridade, ela é a prática do amor em ação. Quando nós aprendermos a praticar o amor, né, aí sim, nós estaremos nessa prática da caridade. Ela é importante para o mundo todo. Não só agora, mas no mundo espiritual, em outros mundos habitados. Por quê? Porque aqueles mundos que são mais felizes do que o nosso, onde nenhum pensamento mau existe, eles passaram por esse processo que nós precisamos aprender, né? Aprender sobre a caridade. Então, assim, nós chegaremos lá um dia, mas nós temos um caminho para frente ainda, né? Uhum. E outra, a caridade nos traz a harmonia social, né? Por exemplo, a paz, a harmonia nos lares,
né? O auxílio mútuo. O auxílio mútuo, né? De Porque toda a sociedade, né? Que se eu vejo que eu estou num patamar um pouco melhor, eu estendo a mão, eu vou compreender o meu irmão que está atrás, eu vou conseguir ajudá-lo. E se alguém está num patamar acima do meu, vai estender a mão. Então vai ser uma harmonia onde todos vão olhar um para os outros. Claro que isso, para nós chegarmos, é uma questão, né, individual de evolução de cada um. Mas um dia nós chegaremos. Jesus, em uma de suas passagens, já fala sobre quando nós entendermos realmente o verdadeiro sentido da palavra caridade, a partir desse momento, toda a humanidade começará a mudar. A mudança em todo o nosso planeta, né? Coisa que a gente ainda não consegue compreender, porque a caridade, como vocês já bem falaram até agora, ela engloba vários setores da nossa vida. É bem, né? intrincado. Isso, e veja bem, uma coisa importante que o Sabadin falou, eu não consigo ser feliz, tá, quando o meu próximo, que está mais próximo de mim, não está bem. Olha como nós dependemos do próximo, como nós dependemos do outro. Talvez eu esteja muito bem financeiramente, muito bem de saúde, na área afetiva, esteja muito bem, porém os meus filhos estão com problemas. Aí, quando a gente entender isso, Nick, a gente vai entender que o meu próximo, e seja qual próximo for, ele é o meu professor. Tá? Ele que vai me ensinar a ser benevolente, caridoso, tolerar, é ele que vai me ensinar. É isso que a gente tem que abrir os olhos, que a pessoa que é colocada ali, que às vezes a gente diz, meu Deus, essa pessoa, ela me incomoda, é ela que é a minha professora, que será a minha professora, que irá me auxiliar. Quando eu tiver esta visão e agarrar essa oportunidade, eu vou me modificar. Por isso a caridade moral é a mais difícil de nós fazermos, tá? Porque, como vocês já falaram também, a caridade material, eu posso doar uma blusa minha que eu não uso mais. Para mim é muito fácil, né? Não vai fazer falta, eu não estou mais usando. E a outra pessoa vai fazer tão bem para ela. Poxa, é necessário a doação. É muito bom a gente fazer o bem para o próximo. Ainda mais quando não nos toca, quando eu não preciso mais daquele bem, né? Agora, e quando eu tenho que ajudar uma pessoa... Faz falta. Não, o que te faz falta, Nick? Hã? Você dá alguma coisa que te faz falta. Daí muda. Entende? Então, assim, ó, você falou uma coisa importante, Nick, na questão de... eu tô bem, eu tô... Mas veja que financeiramente eu tô bem e tal. Mas para ter esse entendimento da mudança, eu tenho que me despir do meu orgulho e do meu egoísmo, de não pensar só em mim, né? Então, veja que é difícil... O caminho do aprendizado é difícil, porque eu tenho que me desprender do meu orgulho, do meu egoísmo, para eu poder dar alguma coisa. Não pensar só na minha família, não pensar só em mim, né? Vejam quanto é difícil nós nos desprendermos disso, porque nós viemos também de uma cultura, entre aspas, além da nossa bagagem espiritual, onde nós renascemos, nas famílias que nós renascemos, a gente vem de uma cultura, né, de acumular. Né, de acumular e pensar só nos nossos, né? Mateus, primeiros meus, depois os teus, né? E nós precisamos mudar isso, né? Desenvolver o nosso sentimento, o sentimento da razão também para analisar essa situação de uma forma diferente, porque no momento que nós conseguirmos nos desprender do orgulho, e a caridade nos ajuda a nos desprender, mesmo que seja, né, Mona, na questão da beneficência, é o começo. Mas eu não tenho sentimento ainda. Como é que eu vou desenvolver? Comece numa doação, mesmo que seja sem muito sentimento, só doe. E comece a criar hábitos, bons hábitos, e participar dessas situações e começar a ver o outro de uma forma diferente, né? Então aí a gente começa a se desprender do orgulho. Perfeito. Sim, porque ainda temos muitas pessoas que só se preocupam consigo mesmo, né? Mas o germe da bondade está em nós. Sim. Está em nós. É só a gente deixar ele germinar realmente, deixar aparecer isso, porque a gente tem uma sensação muito boa quando a gente consegue auxiliar o próximo. Sabe, quando a gente consegue ouvir aquela pessoa. Há uma diferença muito grande entre você dar um bom dia por educação ou dar um bom dia porque realmente você quer o bem daquela pessoa.
E aí, quando você dá um bom dia para aquela pessoa ou deixa ela falar o que ela quer, né? Sem julgamento, faz toda a diferença para ti. Ajuda ao próximo, mas faz toda a diferença para ti. Você se inunda de uma sensação tão boa, né? E isso a gente chama realmente da verdadeira caridade moral, né? Eu quero dar um bom dia aqui a todos que estão nos dando bom dia no Facebook. Nossos queridos amigos, o Jair Barbosa, lá de São Lourenço, nossa querida amiga de programa, Lia Boger, o Joel Ferreira, nos dando bom dia aqui de Chapecó, a Gelsi Poser, a Sarajane Voz, que está sempre conosco, o Valdemar Kutzer, a Fábio, nossa querida amiga que faz os programas conosco, a Fábio Marcon, a Renite Batista, o Reni Lise e o Lucas Venâncio. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Facebook, nos auxiliando a fazer o programa. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma contribuição, por favor, nos envie aqui a pergunta pelo Facebook. Sem problema, estamos aqui para tentar nos ajudar. Mona, a prática da beneficência poderá nos proporcionar doces e verdadeiras alegrias nesse mundo? Então vamos lá. A beneficência ainda em nosso planeta, ela é fundamental. Porque ações do bem executadas, né, aliviam o sofrimento, a fome, a miséria, a dor física, muitas vezes, e a necessidade material. Então, ainda nesse planeta de provas e expiações, a gente tem muita desigualdade. Então, essa beneficência de auxiliar materialmente, ela é muito importante. Elas são de extrema importância, a gente pode dizer, no nível que a gente está ainda. Porque, além de levar essa parte material, para aquele que recebe, leva esperança, bom ânimo, né? Ajuda os nossos irmãos em caminhada. Então, são ações que... Vamos lá. A beneficência são ações que pessoas realizam, que se dispõem a executar. Por exemplo, vamos dar ali, ó, desastres, guerras, são ações beneficentes. A gente tem que... Vamos ali para a nossa enchente do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas anônimas se reuniram e foram lá auxiliar com comida, com roupa, tirar as pessoas, né, com os seus próprios veículos. Limpeza, móveis. Com tudo, né? Então, ela permite que a gente leve essa parte material e alivia o sofrimento e a dor daquela pessoa que está ali. Aí vamos perguntar para quem fez essa atitude, fez esse ato, saiu daqui e foi lá e viu, se colocou na situação da pessoa, sentiu na carne, na pele, viveu a experiência, o que ela sentiu? Que tipo de sensação essa pessoa... Isso a gente pode ter vários exemplos. Que sensação... Por isso que eu digo, se ela vai trazer aqui a pergunta, verdadeiras alegrias nesse mundo, traz e nem é para aquele que recebeu, é para aquele que fez. Porque vamos perguntar para quem pegou o seu carro, saiu daqui e foi lá. Ficou 3, 4 dias ajudando a lavar, a limpar, ou acolheu animais, ou acolheu pessoas, levou roupa, levou comida. Que sensação quando ela chegou lá e vivenciou aquilo... ela teve. É óbvio que traz alegria. Porque quando a gente vivencia junto com o outro, aquilo desperta o melhor em nós. Nos tira daquele egoísmo que a gente vive, do meu conforto, e diz, podia ser eu. Podia ser eu que estaria aqui. Né? Podia ser a mim que teria sido atingida. Como é que eu gostaria de receber? Como é que eu gostaria de ser tratada? Como é que eu gostaria que alguém chegasse, às vezes não me desse nada, mas me desse um abraço e disse, olha, vai melhorar, vai passar, isso aqui é só um momento. Então, que tipo de sensação produz? Então, por isso que eu digo, aquele que foi lá e que vivenciou, que sentimento ele trouxe? É uma coisa que ele nunca vai esquecer na vida dele. Impacta a vida de quem foi ajudar. Impacta, muda muito a visão de vida, dos valores sobre a vida, de quem foi lá ajudar. Vejam como é uma via de mão dupla, né? Sim. O outro é ajudado, porém eu sou mais beneficiado. Sim, porque desperta o melhor de mim. Com certeza. Entendeu? E isso eu estou dando um exemplo ali. Mas, por exemplo, a gente que trabalha na promoção social, a gente vai nas casas das pessoas. A gente vai lá e conhece a realidade. Então, às vezes, você chega naquela casa e você se impacta com a pessoa tão necessitada, mas tão amorosa.
tão cheia de luz, sabe? Que te transmite, diz, poxa, a pessoa vive nessa situação, mas ela tem... Tá feliz? Então aquilo ensina a gente a viver. A viver como? Poxa, Deus, muito obrigada pelo que eu tenho. Eu tenho demais, entendeu? Sim. Será que se eu tivesse menos, eu teria a humildade, a resignação que aquela pessoa vive hoje? Será que se eu tivesse a mesma moléstia que aquela pessoa está vivendo hoje, sorrir, eu teria a mesma resignação? Então, ela, sim, quando a gente se coloca no lugar, a beneficência, porque o dar, todo mundo pode. Agora, o dar e compartilhar e ter a empatia, aí é outra história contada. Principalmente pelo aquele que foi até lá, entendeu? É porque quando acontece nessa situação que tu está comentando, Mona, a pessoa chega lá e quando volta para casa, ela tá lá envolvida, né? Ela tá envolvida no trabalho. Mas quando ela volta para casa, ela consegue perceber o quanto ela tem e ela não dá valor. Exatamente. Então, assim, ó, quanto ela tem, não só... Porque eu lembro que eu assisti numa das reportagens, 2 senhoras sentadas onde existia a casa das duas, uma do lado da outra. 2 senhoras já de 70 e poucos anos, sentadas conversando. E a repórter foi entrevistar. Ela só disse, aqui era a nossa casa. Nós morávamos um do lado da outra. Né? Mas a questão é como elas vivenciaram aquele momento que é o nosso aprendizado. Receberam, né? Muitas pessoas tiveram... Vê que tudo é um aprendizado muito grande. E a prática, quando nós vamos fazer esses eventos, participar desses eventos, na prática da ajuda, da caridade, nós temos muito aprendizado. E nós que olhamos de fora, que não estivemos lá, também temos esse aprendizado, né? Daqueles que foram, das situações, para nós mudarmos os nossos valores, né? Então, olha a felicidade que é quando nós conseguimos perceber isso, né? A felicidade que nós conseguimos, a paz interior. Como tu falou do trabalho social que vocês fazem, né? Em que momento como é que eu vou entender que uma pessoa está lá numa situação difícil, porque para mim, para ela, a situação dela é difícil, como que eu vou entender que uma pessoa pode ser feliz naquela situação? Mas ele é feliz porque ele entende que ele não pode, naquele momento, ter mais do que aquilo lá e ele é feliz com aquilo que Deus deu naquele momento, né? E nós, às vezes, não somos felizes com o muito que temos, a gente não consegue ser. Então, veja o quanto isso é importante na nossa vida. Com certeza. Né? Sabá, então, já para tu terminar essa última fala tua, de que modo podemos praticar diariamente essa beneficência? Tem 1000 maneiras de nós praticarmos, né, a beneficência. 1000 maneiras. Nós podemos, como já foi falado, das situações de participarmos dos eventos, né, que a gente tem a oportunidade, através de um olhar. Você falou primeiro num bom dia, né, num cumprimentar uma pessoa. Faz há uns meses atrás, eu até fiquei com vergonha, porque próximo da minha casa tem um pessoal que vive na rua, viciados, e estão sempre por aí próximo do Celeiro Norte. E aí, eu passando distraído, né, pensando no meu trabalho e tal, e passei por uma pessoa, não tinha quase nem percebido, e ele me deu um bom dia tão forte assim, sabe? Na forma como ele me deu um bom dia, e eu respondi o bom dia para ele. E depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Quando a gente passa por uma pessoa, né? E a pessoa olha pra gente, o que custa dar um bom dia, né? A gente é tão envolvido pelas coisas materiais. Então, às vezes, a gente pode fazer tudo isso, né? No caso, a parte da beneficência, e os atos que nós praticamos, de muitas formas. Porque, às vezes, nós podemos fazer por pensamentos, né? Porque tudo isso é possível. Através do pensamento, nós podemos ter um pensamento bom por aquela pessoa. Nós podemos orar por alguém que está necessitado. Alguém que está nos hospitais, por exemplo, que ninguém pensa naquelas pessoas. Nós podemos orar, que as nossas preces os auxiliam, né? E mesmo em pensamento. Nós podemos fazer visitas
Nós podemos doar o nosso tempo. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada de material para fazer, para ajudar. Então imita um bom pensamento, que também é um bom ato, né, para essa pessoa, ou para a pessoa doente, ou para aquela pessoa que está em condições materiais de dificuldade. Quando tu imita um pensamento de uma oração, pedindo a Deus que, de alguma forma, acesse para ele a ajuda, pessoas vão se mover para ajudar, mesmo que você não possa. Mas mesmo assim você tem um tempo, o tempo da tua vida, que você pode destinar algumas horas para fazer, para praticar, né? Outra coisa são ouvir as pessoas, né? Ouvir as pessoas, bons conselhos, palavras de ânimo para uma pessoa, não só questionar, né? Querer fazer justiça ou ser o juiz das situações que ela está vivendo, mas poder ouvir com calma, dando exemplo às nossas ações, à nossa maneira de viver, como nós vivemos. Tudo isso ajuda o nosso próximo e nos ajuda a nós mesmos. A esmola, como nós falamos, ela é útil, sim. A ajuda material, ela é útil também, porque dá alívio àquele que é necessitado. Mas quase sempre, né, é um tanto humilhante para quem recebe, né? Para quem dá e para quem recebe, porque geralmente Dependendo da forma, como você dá, dá, lá no semáforo, quando tem alguém pedindo, né, que agora temos menos pessoas, né, que pedem, a forma como você dá, né. Então a caridade, quando nós praticamos em termos gerais, ela liga o benfeitor ao beneficiado, né, e se disfarça, se coloca no lugar do outro, não se sobrepõe, se achando mais do que aquela pessoa que tu está ajudando. Você está em igual ao outro, não se colocando que você é uma pessoa que tem posses, essas coisas, com orgulho, entende? Aí está o verdadeiro bem que você pratica. Então, o sentimento, para nós progredirmos, esse sentimento do bem que nós vamos desenvolver em nós, ele vem domar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. De certa forma, ele vem domar, porque nós somos um pouco indomáveis nesse sentido. Mas isso, então, vem dispor a nossa alma a praticar a humildade, né? A beneficência e o amor ao próximo. E a piedade também. Eu estava lendo algo no Evangelho mesmo que nos coloca lá, né? Naquele capítulo, que esse capítulo nos fala da beneficência, lá onde diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Isso resume tudo, né? Nós não precisamos fazer um alarde quando nós estamos fazendo os nossos atos de bem que nós estamos fazendo. Até porque é uma obrigação nossa, viu? Sim. Então, assim, nós todos, é uma obrigação nossa, é uma obrigação. Ninguém vive sem a ajuda dos outros. Ninguém nesse mundo consegue viver, né? Então, quando a gente se dispõe a essa prática do bem, a gente se sente feliz. É como a Mona falou. A gente se sente feliz quando várias pessoas questionam o nosso trabalho na penitenciária, né, que a gente participa, mas não é porque nós participamos, mas questionam a questão: por que nós vamos lá? Isso. Né? Por que nós vamos lá ajudar aquelas pessoas? Então, assim, quem são os necessitados? São os doentes. Jesus veio para quem? Jesus veio para quem? Para ajudar quem? Para os doentes, né? Então, os doentes é que precisam de médico, não é verdade? Os doentes da alma. Então, nós também somos doentes da alma e somos todos necessitados. E as pessoas questionam por que nós fazemos esse trabalho, né? Por quê? Porque é uma visão ainda diferente que as pessoas têm. Tanto que também uma visão diferente quando nós temos a ajuda da prática do bem de outras formas que nós praticamos. Então, a beneficência praticada sem ostentação, ela tem um duplo mérito. Além de ser caridade material, ela é caridade moral, quando nós não humilhamos a pessoa que recebe, né? Então temos muitas formas, né? Mona, quer falar? Não, acho que o Vanderlei. Sobre essa questão, essa semana, vira e mexe alguém liga pra gente, né? Olha, temos alguns móveis aqui e tal, que a gente fez uma mudança e tal. Tem móveis aqui que sobrou aqui em casa. E a gente vai atrás. Gente, vocês não têm ideia a quantidade de pessoas. Ah, mas vocês estão morando em Chapecó, uma cidade evoluída, uma cidade bonita. Dizem, é uma cidade rica. Realmente é uma cidade que
só olha prédios e prédios e prédios, né? Tem muita gente com bastante boas condições financeiras, mas em compensação tem muita gente que está vindo, nossos irmãos de outros países que estão aqui em Chapecó, que vieram. Chapecó é a cidade que mais recebe venezuelanos em todo o Brasil, tirando São Paulo. A quantidade que vem para Chapecó é muito maior que São Paulo pelo tamanho da cidade, tá? Nós somos a segunda maior cidade do Brasil que recebe venezuelanos. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que necessitam. Quando nós fomos levar essa semana, nós que eu digo, a pessoa que foi levar, ela chegou na casa dessas pessoas, todos dormiam no chão. Todos dormiam no chão. Vocês acham que isso é fácil? Poxa, tu levar uma cama para essas pessoas, o quanto bem não faz para elas. E se colocar no lugar do outro, né, Nick? É aí que está a questão. Em que momento nós conseguimos nos colocar no lugar do outro. Isso. Né? Então, vejam como é bom isso, como faz bem para a pessoa que doou e para a pessoa que recebeu. Os dois são beneficiados, né? Nós necessitamos, eu vou repetir de novo, nós necessitamos um do outro. E para encerrar esse item, foi falado tanto sobre, eu não posso doar, eu não tenho condições de doar coisas materiais. Ok. Chico dizia assim, abençoa tudo por onde passas. Abençoa. E ele fazia. Abençoa. Passa aqui na frente do hospital, quando a gente passar aqui. E abençoa abençoe as pessoas que estão no hospital. E os que estão trabalhando. Os que estão também trabalhando lá dentro, que sofrem também. Então, tudo isso é caridade, tudo isso nós necessitamos. Bom, meus queridos, antes de encerrarmos o programa, ainda falta 18 minutos para encerrarmos o programa. Vamos agradecer então aos nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Nosso eterno obrigado a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Você está ouvindo conosco o programa Hora Espírita desse sábado. Quero mandar um grande abraço a Solange Constantini, a Dona Olga, a Larides dos Santos, que nos dá o bom dia lá de Florianópolis. Muito obrigado aí pela sua presença, nos acompanhando. E para o Ademir Perim. Obrigado a todos que nos acompanham, então, pelo Facebook e pelas ondas da Rádio Chapecó. Mona, qual é a importância da beneficência para o nosso progresso espiritual? Veja, nós estávamos falando até agora sobre doações e materiais. E para o nosso progresso espiritual, isso colabora com alguma coisa, não? Então, a beneficência é o primeiro passo para a caridade. Vamos falar assim que a gente vai crescendo, que nem criança, degrauzinho em degrauzinho. Então, a beneficência é o primeiro passo para a caridade. Para a gente, daqui a um tempo, sermos caridosos como Jesus, né? E como o Livro dos Espíritos coloca a questão 886. Então, ela estimula. Primeiro, eu vou lá,
dou alguma coisa, depois eu vou lá, me interesso pela pessoa, e daí eu vou tendo empatia. Então, é todo um crescimento, um desenvolvimento. Então, a beneficência, ela estimula o espírito de cooperação, de solidariedade, a empatia. E isso nós vamos desenvolvendo, então, aos poucos, essas virtudes que estão incrustadas dentro de nós, que precisam florescer. Então, é o primeiro passo na minha caminhada, é a beneficência. Então, nós vamos caminhando, vamos proporcionando hoje uma ajuda aqui, uma ajuda ali, amanhã eu vou me interessando pela pessoa, e aí já vou tendo a empatia, e vou indo, e já vou começando a entender outras coisas importantes. Por exemplo, já vou tolerando, já vou compreendendo, já vou aceitando, já vou perdoando. Então, é o primeiro passo que eu vou dar, é a beneficência. Não importa se hoje eu só dou isso aqui, não quero saber. Mas já é um ato. É o começo. E já é o começo e é muito importante. Então, é uma ferramenta poderosa, porque nós começamos por ali e ela vai crescendo. Então, para a nossa transformação individual, é muito importante que ela vai nos lapidando. E ela é tão importante, e vou falar em itens práticos para a gente conseguir conversar. Por que ela é essencial no nosso progresso espiritual? Primeiro, porque ela é o primeiro passo para a caridade. Aquela caridade ampla, como a gente falou. Segundo, ela nos aproxima das dores do próximo. Faz com que eu saia de mim e vá ao outro. Nem que seja só doando porque eu já estou indo ao próximo doar aquilo. Já é um passo. Depois, como eu falei, vai indo a empatia e outras coisas. E daí, se eu vou entendendo e vou vivenciando aquilo, eu já estou entrando na lei de amor, justiça e caridade. Porque eu já estou caminhando para ela. Já estou me lapidando e me melhorando. Sempre quando a gente é beneficente, a gente vai se ligando ao bem. Isso é uma coisa bem importante. Eu já estou dando um passo para o bem. Então, eu já vou gerando, vou movimentando essa energia. E quando eu dou esse passo para o bem, eu vou agariando amigos espirituais. Toda vez que eu ajudo alguém, e seja muitas vezes só da forma material, sem ter empatia, eu já ganho amigo espiritual. Porque às vezes o anjo da guarda daquela pessoa, ele vem, ele me intui e ele já fica simpático a mim, porque, poxa, ela na hora que o meu protegido aqui precisou, ela me ajudou. Nem que foi com uma roupa, com uma comida, o que seja. Eu vou ganhando amigos espirituais. Quando eu já vou desenvolvendo esse sentimento, eu já vou me sentindo mais útil e conectado com Deus. Porque eu já estou caminhando para o caminho do bem. Então, eu já estou indo para o meu próximo. Eu vou me elevando aos poucos, como nos diz Emmanuel, né? E todo bem praticado, não importa qual, é o nosso advogado em qualquer lugar. Então, eu já estou colocando coisinha na minha mala. Isso é bem importante, né? Aí entra uma outra lei muito importante. A lei de causa e efeito. Se eu estou movimentando essa energia para o bem, se eu estou indo já ao próximo, nem que, né, só com essa ação beneficente, eu já estou plantando. Então, quem sabe na outra eu vou precisar, Vai colher. Vou colher, porque alguém vai me estender a mão. Então, isso é bem importante. E, claro, a beneficência já nos prepara, vai nos lapidando para a verdadeira caridade. Então, sim, ela é essencial para o nosso progresso espiritual. Todos nós estamos aqui para a evolução, né? Para evoluirmos, né? E a caridade nos proporciona a oportunidade de evoluirmos, né? De edificarmos em nós algo muito maior do que simplesmente a doação. Muito maior. Eu realmente, o meu espírito, ele se fortalece, ganha amigos espirituais, né? Eu vou desfazendo energias. Opa! Isso aí é muito importante, porque quando eu movimento a energia do bem, eu vou desfazendo, vou quebrando aquelas algemas, muitas vezes do egoísmo, Sim. do orgulho, de só pensar em mim, né? Já vou tendo uma outra visão e vou gerando energias mais salutares e benevolentes. Com certeza. Né? E isso é bem importante. Então, a Muito minha importante. vibração, quando eu tenho um ato, e seja ele, vou repetir, somente às vezes material, já é um passo muito grande. Para algumas pessoas, um ato, uma doação material é um passo gigantesco. Sim. Né? E é o primeiro passo. Tu estava falando
E eu estava lembrando de uma cena quando o Divaldo, que nos deixou há pouco tempo atrás, Divaldo Pereira Franco, ele teve por 40 anos um espírito que obsidiava ele. Ele era perseguido todas as vezes que ele baixava. Ele era um inimigo do passado. Todas as vezes que ele deixava uma brecha, que ele ficava brabo, nervoso, Ele aparecia. né? Esse obsessor aparecia para ele, perseguindo ele, não é? Quando é que esse obsessor disse assim, não, vou parar de te perseguir? Porque agora tu me provou. Foi exatamente quando, através de uma obra, essa obra do Divaldo, ele teve mais de 600 filhos que ele adotou durante toda esta encarnação, e uma dessas crianças era uma menininha que foi deixada lá na frente, e ele disse, não, eu vou adotar essa menina. Ninguém queria. Ninguém queria aquela menina, e ele disse, não, eu vou adotar, ela vai ser minha filha, eu vou criar ela como uma filha. E aí esse espírito apareceu, ele disse, mas por que você vai fazer? Ué, é uma criança, É minha irmã. é minha irmã, eu preciso ajudá-la. Daí ele disse, bom, esta criança que você está adotando foi minha mãe em outra vida. encarnação. Então, já que você está fazendo isso, Eu vou parar de te eu vou parar de te perseguir. perseguir. Talvez um dia eu já consiga te amar. Agora eu não consigo. Então, vejam como muda completamente um ato, porque ele não sabia quem ele estava adotando, mas era um espírito que tinha passagens anteriores, e esse espírito foi a mãe daquele que era o seu obsessor. Então, pequenos ou grandes atos mudam completamente a nossa evolução como espírito, porque nós somos espíritos. Essa é a nossa verdadeira essência espiritual, não é? Mas isso é porque tu tá falando é bem importante, né, Nick? Porque não apagam nossos erros do passado. Tá, mas aí Né? que tá, eu quero pedir pro Saba isso. Isso é bem importante. Eu quero saber isso. A benevolência elimina os erros que nós cometemos em outras encarnações, por exemplo? Ou até nesta encarnação aqui, os erros que eu cometi. Será que a beneficência me ajuda a quitar essas dívidas? Ajuda, né, Nick? Com certeza ajuda. Isso nos diz no Evangelho quando diz o seguinte: a prática do amor cobre uma multidão de pecados desta existência e de outras existências. Isso não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades nessa vida, que nós não tenhamos sofrimento nessa existência, mas eles podem ser amenizados quando nós praticamos o bem, quando nós realmente vivenciamos esse amor. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, que significa fazer aos outros aquilo que você gostaria que a ti fosse feito. Quando nós conseguirmos praticar esse mandamento, esse segundo mandamento, né, aí nós estaremos vivenciando realmente o amor que nós vamos ter condições de entender, não o amor divino mesmo, porque nós estamos longe de Deus, bem distantes, mas vivenciando esse amor. Então a prática do amor, sim, ela ameniza muitos dos nossos erros do passado, mesmo às vezes situações, provas difíceis que nós tenhamos que passar nessa existência, programadas para passar nessa existência. Ela ameniza sofrimentos no nosso presente, com certeza, porque nós começamos a nos movimentar numa outra energia, numa energia de amor, numa energia positiva. E temos a assistência dos bons espíritos. Todas as vezes que nos propomos ao bem, nós temos a assistência dos bons espíritos. Porque quando nós vivemos numa energia negativa, numa energia pesada, egoísta, orgulhosa, muitas vezes, né? Nós alimentamos o nosso próprio corpo com essas energias e geramos problemas de saúde para nós mesmos, né? E geramos conflitos para nós, geramos conflitos junto às outras pessoas também que convivem conosco. Então, quando nós mudamos a nossa maneira de viver diante da caridade, da prática do bem,
né, na vivência do amor, sim, ameniza muita coisa, com certeza, e nos ajuda. Um exemplo prático disso é quando nós temos uma vida no bem, na prática do bem, é no livro, eu sempre cito esse exemplo, no livro Memórias do Suicida, né, que o Espírito Camilo relata, né, daquele espírito que vivenciou lá uma experiência, ele tinha que perder, a programação espiritual dele era perder um braço naquela existência, e pela maneira como ele viveu, sempre praticando o bem, ele uma pessoa boa, né, boníssima em todos os sentidos, né, na sua moral, ele perdeu somente uma mão, ele poderia nem ter perdido a mão. Então vejam que não é só nesse sentido, mas em todas as outras situações da nossa vida, e também aos nossos sofrimentos futuros, né, que nós poderíamos ter. Por isso que tu falou é bem importante, né, Sabadinho? E outra coisa, então como que a gente deve agir quando nos chegam as pessoas com problemas e dificuldades? Olha só, se a gente tem essa visão espírita, a gente não sabe quem está nos chegando. A gente não sabe se não é um inimigo meu de outra vida, ou se foi alguém que eu fiz mal. Então, os nossos atos e atitudes diariamente têm que ser de bondade. Porque aquela pessoa que me chega, eu não sei o que eu devo a ela, né? O que eu devo a ela, o que eu fiz em outra existência. Tudo que nos chega na nossa evolução tem um propósito. Então, se a pessoa bateu na minha porta, não é o acaso. Se a pessoa veio falar comigo e me contar um problema, não é o acaso. Nada é o acaso na vida da gente. E isso é bem importante. Se eu quero movimentar, que eu não faça escolhas de quem eu vou ajudar, que eu ajude quem me chega, porque é aquele que eu preciso. Perfeito, muito bom. Lembrar também de que nós já tivemos tantas e tantas vivências passadas, tantas encarnações, não é? Nós angariamos muitos amigos, fizemos muitas coisas boas, porém criamos talvez vários inimigos. Alguns inimigos, né? E fizemos muitas coisas erradas. E quando nós olhamos aquele ser que está do nosso lado, Nick, eu comentei antes daquele exemplo, né, desses viciados que às vezes estão perambulando pela rua, às vezes é um amigo nosso do passado, Sim. Entende? Quando nós ajudamos uma pessoa, quando nós vamos auxiliar alguém no sentido dessa prática do bem, do amor, nós acabamos, a nossa dor às vezes é grande, mas ajudando aquele que tem mais dor ainda, que sente dor e que sofre, nós acabamos esquecendo um pouco das nossas dores e elas acabam, nós vamos vendo que elas são pequenas, amenizando também. Né? Meus queridos, antes de encerrarmos o programa, eu quero fazer um convite a todos. Nós teremos agora, dia 19 de julho, vai ser num sábado, às 14 horas, no Teatro do Lang Palace Hotel, o segundo ciclo de palestras. Esse será sobre prevenção ao suicídio. E as abordagens serão psicológicas e também espiritual. Não tem custo nenhum. Você é nosso convidado para estar presente, né? E assistir sobre as causas do suicídio que está nos assolando, está assolando a nossa humanidade. Infelizmente, temos muitos casos de suicídios em todo o Brasil, em todo o planeta, não é? Mas é importante que a gente discuta sobre isso, as possibilidades de talvez ajudar uma pessoa que tenha ideias suicidas e que esteja ao nosso lado. Então, não esqueçam, dia 19 de julho, lá no Lang, a partir das 14 horas. Serão 2 palestras, não são palestras grandes, né? Porém, depois a gente vai fazer, na sequência dessas 2 palestras, um debate. E é importante que a comunidade esteja presente, porque realmente é bem preocupante a situação em termos de suicídios e ideias suicidas que estão acontecendo no nosso planeta nesses instantes que estamos vivendo. Meus queridos, muito obrigado a todos. Obrigado, Mona. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana e semana também para todo mundo. Sabadinho. Obrigado pela atenção de todos e um bom final de semana para todos. Obrigado ao Joãozinho, que nos auxiliou, está conosco aqui. Desejo a todos uma excelente semana. Que Deus nos ajude e nos proteja e nos ilumine.